Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui. Vou fazer agora aqui uma leitura de uma parte de um livro que chama A Fórmula da Autoconfiança, do Napoleão Hill, que é o autor do livro Quem Pensa Enriquece, A Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo, né? Um autor de muitos livros sobre sobre sucesso e fracassos, enfim. E esse está no segundo capítulo do livro. Ele fala assim, nessa parte do livro: se cada pessoa que você encontrasse hoje lhe dissesse que você parece doente, você teria que consultar o médico antes do final do dia. Se as próximas 3 pessoas com as quais você falasse hoje lhe dissesse que você parece doente, você começaria a se sentir mal. Por outro lado, se cada pessoa que você encontrasse hoje lhe dissesse que você é agradável, isso o influenciaria a acreditar em si mesmo. Se o seu chefe o cumprimentasse todos os dias e dissesse que você está fazendo um excelente trabalho, isso faria com que você acreditasse em si mesmo. E se os seus colegas de trabalho lhe dissessem todos os dias que você está desempenhando as suas tarefas cada vez melhor, isso faria com que você tivesse mais confiança em si mesmo. E aí ele continua assim: tal como acontece com os pensamentos que plantamos intencionalmente em nosso subconsciente, os pensamentos que captamos em nosso ambiente se incorporam em nossa psique, prejudicando nosso senso de identidade. Quando somos instruídos por familiares e parentes próximos a desenvolver não a autoconfiança, mas medos e limitações. De acordo com Hill, muitas pessoas se recusam a estabelecer metas altas para si mesmas ou até negligenciam a escolha de uma carreira porque temem as críticas de parentes e amigos, que podem dizer: não mire tão alto, as pessoas vão pensar que você é louco. Eu trouxe essa passagem aqui porque eu vou começar a fazer agora, no dia 1º de julho, uma jornada com uma energia do desabuse-se. O desabuse é uma frequência, uma energia vibracional, uma terapia que trabalha nas memórias de abuso, nas frequências, nas memórias, das experiências que a gente experimentou, né, que densificam, que fazem a gente se oprimir, que fazem a gente acreditar, que nós não somos a força que nós somos. E a grande maioria dessas memórias, dessas vivências, elas estão na nossa infância, ou a gente absorveu do meio, a gente percebeu, absorveu desse meio, na grande maioria das vezes nós não somos estimulados, como ele falou aqui, a reconhecer as nossas forças, as nossas habilidades. A gente não ouve o tempo inteiro. Pelo contrário, alguém dizer: vai lá, muito bem, você conquistou, parabéns. A gente poucas vezes escuta isso, escutava desde a infância, e isso vai ficando no nosso inconsciente. Então a gente tende a se diminuir, a não acreditar nas nossas capacidades, e a gente vai fazer uma jornada de 7 dias com a frequência do desabuse. A cada dia vai ser uma sessão para trabalhar essas memórias. Nós vamos fazer um movimento para elevar a nossa autopercepção. Como a gente se enxerga, como a gente se vê, como a gente vê os nossos potenciais, as nossas capacidades, e a gente vai elevar o nosso valor. Porque quando a gente consegue fazer isso, nós conseguimos reconhecer que a gente merece receber mais, que a gente merece melhores relações, que a gente merece, até um próprio autocuidado, como a gente se enxerga mesmo. É esse o objetivo primordial dessa jornada, a gente alterar como a gente se enxerga. Porque como o Napoleão Hill disse, de acordo com como a gente foi orientado, guiado e educado desde pequeno, a gente vai se comportar como adulto. E a grande maioria, muitas pessoas inclusive, não se colocam metas grandes, não se permitem grandes coisas na vida por não acreditar em si, e às vezes até por medo e receio do que elas vão ouvir, e vão ser taxadas de loucas. E na maioria das vezes vai mesmo, porque para poder fazer esses movimentos a gente precisa romper com aqueles padrões que a nossa família tem, que a gente cresceu naquele meio, e esses costumam ser padrões familiares. Então, para a gente poder ir além, para a gente sair do mediano e criar o extraordinário, que o extraordinário é o além do comum, a gente vai ter que romper com essas estruturas e com o que a gente vê nesse meio. Então, na maioria das vezes, a gente vai ser chamado de louco mesmo, Mas a gente tem que estar com uma autoconfiança e com uma conexão muito grande com o nosso outro eu, que ele fala também no livro Mais Esperto que o Diabo, o Napoleão chama de o meu outro eu, Esse meu outro eu é o eu confiante, é um eu que traz forças de dentro, é um eu que dá um propósito para nossa existência. Então a gente precisa conectar com esse eu, com esse outro eu intuitivo, confiante, seguro,
E aí, para isso, a gente vai usar a energia do desabuso, porque ele fala que os dois medos principais que a gente tem são o medo da pobreza e o medo da crítica. Esses são os dois medos que mais travam as pessoas, segundo Napoleão Hill. Então, a gente vai usar a energia do desabuso para diminuir esses medos, né, para liberar várias camadas de bloqueios. Então, fica aí um convite para quem sentir e quiser participar. Depois eu vou deixar essas sessões gravadas para quem quiser acessar, mas de qualquer forma fica, ainda que quem não quiser participar, fica um convite a gente pensar, né, a como o nosso meio influencia, como aquilo que a gente escuta, né? E uma das coisas que a gente pode pensar também é como a gente pode afetar de uma forma positiva, né, as pessoas também que estão ao nosso redor. Porque igual ele fala, se você escutar muitas vezes que você tá parecendo que tá doente, você daqui a pouco vai começar a acreditar que você tá doente mesmo, vai ter que ir lá buscar formas de, enfim, de fazer exames, de tentar descobrir. Mas se você também começa a ouvir, né, que você tá fazendo um bom trabalho, que você é uma boa pessoa, você vai começar a acreditar nisso, né? Então, se a gente às vezes não tem como interferir nisso na nossa realidade, a gente pode começar a interferir nas pessoas que estão por perto, né? Começar a interferir e dizer para essas pessoas reconhecer o valor que elas têm também, para muitas vezes os nossos filhos, né, parentes, enfim, no relacionamento, reconhecer mais a pessoa que está do seu lado e dizer para ela, verbalizar mais para ela, né? Às vezes a gente acha que é óbvio que ela já sabe, mas é importante ouvir, né? É importante porque às vezes em um momento você está com uma certa fraqueza, uma dificuldade, e aí vem aquela pessoa e te fala e te lembra, né, que você é tudo que você é. Então, fica também um convite para a gente pensar como a gente pode afetar de uma forma positiva e principalmente perceber como o meio afeta como a gente se enxerga. Como o meio em que a gente vive afeta aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos, né? E a visão que a gente tem. Tanto que também nesse livro, o Napoleão Hill tem um conceito que ele chama de mastermind, né? Que é a importância de você conectar com pessoas, né, que vão te ajudar nesse lugar a completar as suas dificuldades, as suas fraquezas, mas principalmente pessoas que vão acreditar em você, mais até do que você mesmo, para poder contribuir para esse espaço, né? Então a gente forma, ele fala que a gente forma uma mente mestra, né, quando você conecta com essas pessoas, e a força dessas pessoas eleva a força de todo mundo. Então são coisas pra gente pensar sobre nós, sobre o meio em que a gente vive, como a gente se afeta por esse meio, e tá aí um convite com a energia do desabuso pra gente liberar essas energias que aprisionam e densificam a gente nesse espaço. Então é isso, vamos liberar a nossa força, a nossa potência. Um abraço e até o próximo vídeo.